Olá! E olha a gente aqui para mais uma leitura de psicografia. Hoje a gente vai conhecer o relato do espírito da Rosália Santos Fagundes, intitulado A Mansão dos Mortos. Esse relato foi trazido pela nossa querida médium Sônia Lopes. A Sônia ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapia de vidas passadas. Se você se interessa por esse assunto, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E aqui vai ficar uma questão antes da gente conhecer o relato. Os espíritos estão em todos os lugares? Se tivesse espírito na sua casa, o que você faria? Então a gente vai conhecer o relato da Rosália Santos Fagundes. Minha família veio do interior do Maranhão para o Rio de Janeiro com poucos recursos. Fomos acolhidos em um abrigo da igreja até papai conseguir um emprego. Eu fui trabalhar como babá em uma casa muito grande, com muitos empregados. Com o tempo, papai alugou uma casa em uma comunidade, um lugar de muitos conflitos. Eu cuidava de duas crianças lindas, porém sapecas. Corriam por todos os cômodos da grande casa. Não era fácil cuidar dos dois, Safira e Hugo. Safira entrou em um quarto no final do corredor. Eu a escutei conversar. Pedi licença e entrei. Uma senhora brincava com ela. Quando me viu, sorriu e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Rosália." "O meu é Ana." Ficamos amigas. Ela era rica, porém simples. As crianças cresceram e iam para a escola. Pouco viam os pais, que viajavam muito. Dona Ana sempre me chamava para conversar. Com o tempo, percebi que ela estava sempre com o mesmo vestido. Na minha folga, eu visitava meus pais na comunidade onde moravam. Papai parecia cansado. Ele não era de conversa. Eu sentia falta do conforto da casa onde eu trabalhava. Estava terminando o domingo e pensei: é melhor eu ir hoje para a casa do patrão, senão vou ter que sair muito cedo e é perigoso. Me despedi da minha família e fui para o trabalho. No caminho, vi muita gente próxima ao ponto de ônibus. Acho que foi um acidente. Com toda a confusão, cheguei tarde ao trabalho. Entrei pela porta da cozinha, tomei água e fui para o meu quarto. Havia outra babá que, quando eu estava de folga, ela vinha cuidar das crianças. Acordei no dia seguinte muito cansada e precisava me animar. Fui até o quarto das crianças e não as vi. Que estranho! Será que a babá as levou para a escola? Mas essa é a minha tarefa. A casa estava movimentada. Iria passar por uma reforma. Fui perguntar à dona Ana se ela sabia onde as crianças estavam. Ela respondeu: foram viajar com os pais. Logo voltam. Sem as crianças aqui, você vai ter mais tempo para conversar comigo. Quero te mostrar um riacho de água cristalina e uma cascata. Eu sempre gostei de ficar olhando a cascata. Isso me acalma. Acompanhei dona Ana. O tempo passou e o patrão e as crianças não chegavam. Pensei: neste final de semana não vou para casa, vou esperar as crianças. A casa era enorme, uma mansão. Apesar do tamanho, tinha poucos funcionários. Mas para que morar em uma casa tão grande? Alguém respondeu: deve ser porque ele é rico. Quem é você? O arquiteto. Eu protejo a casa. Foi chegando mais e mais gente. A governanta também era idosa, igual ao arquiteto. Dona Ana, o jardineiro. Como o patrão estava demorando, fui visitar a minha mãe.
Quando cheguei ao local, bati na porta. A porta abriu e um homem perguntou: "O que quer?" "Aqui é a casa dos meus pais. Esta casa está vazia desde quando a aluguei. Meus pais foram embora sem me avisar. Fiquei tão triste. Voltei para a mansão e o patrão voltou, mas as crianças não. Perguntei para a governanta e ela respondeu: aprenda a esperar." Um dia, escutei um grande barulho. Corri para ver e era uma máquina enorme derrubando o muro. Eu pensei: vão reformar. De repente, as paredes caíram e saímos da casa assustados. O que está acontecendo? O patrão, o arquiteto, a governanta, Dona Ana, o jardineiro e eu olhávamos a casa ser destruída. Eu não tinha para onde ir e, pelo jeito, os outros também não. Ouvi um homem falar: aqui vai ser construído um condomínio de luxo. Pensei: para onde vamos? Chegou a noite, estava calor e todos nós estávamos no jardim. Eu olhava as estrelas quando uma delas parecia vir em minha direção. A estrela se transformou em uma mulher muito bonita. Ela sorriu e perguntou: Rosália, como vai? Mais ou menos. Veja, destruíram a casa em que eu trabalhava. Faz 20 anos que esta casa está vazia. Todos que estão faleceram. Eu disse: eu não, sou jovem. Você também, Rosália. Não percebeu que as crianças não voltaram para essa casa? Me falaram que eu tinha que ter paciência. Dona Ana também é morta? Sim. E você conversava com ela muito antes de falecer. A mulher bonita continuou: você nunca procurou saber para onde os seus pais foram? Não. Lembra que você resolveu sair à noite para trabalhar? Era domingo, sua folga. Naquele dia, você esperava o ônibus. Uma bala perdida te acertou. O seu espírito saiu do corpo físico e foi trabalhar, sem se dar conta do ocorrido. Mais tarde, o seu patrão faleceu. As crianças e a mãe mudaram de cidade. Ele, apegado a essa casa, voltou. Eu perguntei: por que você está aqui? Pelas orações da sua mãe. Para onde você vai me levar? Não tenha medo, nenhum mal vai acontecer. E a dona Ana? A moça respondeu: todos vão comigo. Essa casa tem que ser demolida. Quem tentou morar nela sentia vocês pela casa e, se continuarem aqui, vão se instalar na nova construção. Quem são aqueles homens? São trabalhadores da colônia espiritual para onde vocês vão. Entramos em um veículo que parecia um vagão de trem. Ele subiu e depois voou pelo espaço muito rápido até chegarmos aqui. As casas têm estilo holandês, com floreiras nas janelas. Fiquei encantada, que lindo! Eu perguntei: vou morar aqui? Sim, será o seu lar. Posso perguntar por que eu morri tão jovem? As crianças de quem você cuidou com tanto carinho por anos foram, em uma vida passada, abandonadas por você. Sofreram maus tratos, necessidades e cresceram sem carinho. Por que eu as abandonei? Na vida passada, você era uma moça bonita, porém sem juízo. Tinha 2 filhos e os pais não sabiam. Quando você conheceu Salles, não contou que tinha filhos. Casou-se e foi embora. Nunca mais os viu.
Na sua velhice, doente, sua consciência a acusava. Foi egoísta. Poderia ter levado os filhos com você. Salles era bom e tinha condições financeiras. Eu perguntei: onde eles estão hoje? Estão encarnados, vivem bem. E os outros que viviam na mansão comigo? Cada qual foi para uma colônia diferente. Eu amava aquelas crianças. Sim, eu sei que amava. Foi babá deles por muito tempo. Aqui, a vida continua. A morte não existe para o espírito. Anos se passaram e a minha programação reencarnatória foi aprovada. O meu orientador falou com o mentor José e ele trouxe a médium Sônia Lopes a esta colônia para ouvir e escrever a minha história. Que relato maravilhoso, né, amigos? E muito interessante o fato dela falar que ela não sentiu, ela estava no ponto de ônibus, vendo o tumulto, ou seja, ela estava de fora, vendo o tumulto. Na verdade, era porque teve algum tiroteio, um tiro perdido, enfim, que pegou nela e ela não sentiu. Porque o que acontece, meus amigos? Na grande maioria das vezes, isso é uma proteção dos espíritos. Então, é muito importante a gente saber disso. A própria pessoa não sente a dor. A espiritualidade arranca o espírito do corpo para que ela não sinta o impacto. Isso acontece muito nos acidentes de carro, de moto, de avião. Qualquer tipo de trauma desse jeito, a espiritualidade arranca milésimos de segundos antes do impacto o espírito do corpo. O espírito não tem esse impacto, não vai com esse trauma para o plano espiritual. Olha que coisa abençoada de Deus, né? E no caso dela, ela não sentiu. Ela continuou, ela foi pro trabalho, ela seguiu pro trabalho. Aí ela chega no trabalho, vê a babá nova, sem saber completamente que ela já tinha desencarnado. E isso é muito comum, né, gente? Como eu perguntei lá no início, nenhum lugar tá vazio, gente. Pode estar vazio, sim, de pessoas encarnadas, mas os espíritos estão por todas as partes. E a gente tem que lembrar que os espíritos que habitam o nosso lar, eles estão por afinidade. Então é muito importante, como a gente sempre fala, o evangelho no lar, né? A prática dos bons hábitos é o que a gente vai atrair. E nesse caso, né, a gente viu que todos na casa estavam desencarnados. A casa já estava vazia há 20 anos, mas todos, cada qual com a sua história, ficou lá, o espírito ficou lá preso. 20 anos, entre aspas, perdidos, né, que eles poderiam já estarem despertos no plano espiritual, estudando, trabalhando, preparando uma próxima reencarnação. Por isso que a gente sempre fala a importância de trabalhar o despertar espiritual. Essa semana eu vou contar rapidamente um caso que eu vi de uma médium, eu não vou lembrar o nome dela, uma médium muito séria, onde ela trabalha com ressonância magnética. Também não vou entrar nesse assunto porque eu não conheço direito, então eu não vou entrar em detalhes. E uma amiga dela morava em uma casa que ela tinha comprado e ela sentia, ela e a família, sentia energias dentro da casa. Eles não viam, não enxergavam, mas sentiam energias, né? Algumas coisas aconteciam. E aí ela procurou essa médium para fazer essa ressonância magnética na casa. E quando essa médium fez o trabalho, sem saber de nada, tanto ela como a dona da casa, ela chegou na dona da casa e falou: olha, veio
Lembrando, gente, eu não sei como funciona, né? Então ela falou pra dona da casa assim, olha, veio uma palavra pra mim, a palavra enforcado. E aí continuaram o trabalho, depois que ficaram sabendo, enfim, nesse interim, a dona da casa foi pesquisar, foi atrás, né, do que tinha acontecido naquele local. Depois de pesquisar tudo certinho, ela foi descoberto que lá existia um mosteiro há décadas e décadas de anos. Existia um mosteiro de padres. E vários padres foram enforcados por não concordarem com determinadas regras, né? E eles eram enforcados. Então olha que interessante, eles continuavam, os espíritos continuavam vagando pela casa, não por maldade, pelo simples fato de não saberem que tinham feito a passagem. Então o que acontece, gente? O espírito, ele continua na casa, no ambiente, achando que tá vivo, e muitas vezes ele tá como é que eu posso dizer, em dimensão diferente, que às vezes nem eles enxergam quem tá na casa. Na mente deles, eles estão no trabalho, eles enxergam o trabalho deles, enfim, a casa anterior, né? E não veem a realidade. Só que a presença deles atrapalha a realidade, atrapalha quem está na matéria. Mais uma vez, não é maldade, não são espíritos maus, são espíritos sofredores, né? E como é que a gente faz quando a gente sente essa presença? Primeira coisa, gente, primeira, no topo 10, Evangelho no Lar. Porque a gente sabe que durante o Evangelho no Lar, feito direitinho, toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia, vem uma equipe espiritual para ajudar nesse Evangelho no Lar. Eles resgatam espíritos que estejam perdidos. Então, topo 10, Evangelho no Lar, né? E depois orações, né? Encaminhando esse espírito para a luz, para que os benfeitores de Jesus encaminhem esse espírito para a luz, conversando, nunca sendo grosseiro, expulsando, jamais, né? Sempre com muita gentileza, muito amor, muito carinho, né? Essa é a saída. E aí, continuando aqui pra gente terminar, eu comentei, né, sobre o fato de todos estarem presos naquela mansão e eles por anos assombrando o lugar sem a intenção de assustar, mas as pessoas sentiam a presença como aquela estrela que vira uma mulher bonita. Ela fala, muitas pessoas tentaram morar aqui, mas não conseguiam, né, porque sentiam essa energia. Para finalizar, gente, que lindo, né? Mais uma vez, a bênção maravilhosa de Deus, que é a reencarnação, que foi através da reencarnação que a Rosália resgata o abandono que ela fez com os filhos na vida passada, porque ela conheceu uma pessoa, se encantou, e como a mentora, né, esse anjo de luz fala para ela, você poderia ter levado seus filhos com ele era uma pessoa boa, tinha dinheiro, mas você nem falou que tinha filhos, você achou melhor abandonar, e isso ficou nos débitos dela. E, gente, das leis divinas, absolutamente ninguém escapa. Ninguém escapa. Pode demorar uma encarnação, 2, 3, 4, quantas forem. Vai ter que dar conta do que fez, né? E os filhos voltaram para ela. Olha que interessante, né? Os filhos voltaram para ela, como 2 crianças que ela cuidou com muito amor, com muito carinho. Sim, ela resgatou esse débito. E
E aí ela segue, né, fazendo a programação reencarnatória dela, como ela fala, que tinha sido aprovada. Então, para finalizar, que a gente possa entender, gente, cada dia mais, cada vez mais, como funciona o plano espiritual enquanto a gente está aqui na Terra encarnado, porque a vida é um sopro, né? É tudo muito rápido. Quando a gente piscar, estaremos todos do outro lado, na verdadeira vida. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e compartilhem para mais pessoas conhecerem essa história maravilhosa. E a gente se vê nos próximos relatos.